Aleluia! E ele morreu louvando a Deus, a Jesus Cristo. Glória a Deus. Não. Você tem um efeito poderoso na vida de quem está ao seu lado. Não preste atenção neles se te xingarem, porque quando estiverem tendo problema, eles vão vir correndo para conversar com você. José teve 2 sonhos, e esses sonhos eram extremamente proféticos, extremamente significantes. Com 17 anos, o Doni pregou muito bem ontem à noite, e falando que filhos e filhas profetizarão. Ele não disse seus filhos e suas filhas vão morrer em uma overdose, drogados, ou morrerem com álcool. Não, ele disse que seus filhos e suas filhas profetizarão. Glória a Deus. Glória, alguém nesse lugar tem que se alegrar, ué. E eu gosto do que a Tara disse quinta noite. Você não precisa de um carro novo, você precisa só de mais óleo. Você não precisa de uma casa nova, você precisa de mais óleo. Você não precisa de melhorar sua aparência, precisa de mais óleo. Glória a Deus. Você não precisa do que você pensa que precisa para ter mais óleo. Ele teve 2 sonhos com 17 anos. No primeiro, ele sonhou que ele tinha um feixe de trigo, e ele sonhou que os feixes dos irmãos se dobravam diante do feixe dele. Isso se cumpriu uns 20 anos depois, quando, de pé entre centenas e centenas de pessoas entre países perto dali, José saiu e os irmãos não o conheciam, e se prostraram diante dele. Seu segundo sonho ainda não foi cumprido. Vai ser cumprido na segunda vinda. Ele sonhou que 11 estrelas, e o sol e as estrelas, completando 13 tribos de Israel, se prostraram diante dele. José era uma tipificação de Cristo, e quando ele voltar, quando Jesus voltar, Israel vai se prostrar aos seus pés. Glória a Deus. Os irmãos de José o venderam por 20 peças de prata. José era o único personagem bíblico que não vemos nenhum pecado que ele cometeu. Agora, claro que houveram pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas nenhum foi colocado ali, pois ele foi o tipo de Cristo mais perfeito na Bíblia. Escuta aqui, você é a geração de José. Isso inclui você pela televisão, pela rádio, pela internet. Inclui você, se você tem a pele negra, se você tem a pele branca, amarela ou vermelha, não importa. Você é uma parte dessa geração de José. Se você realmente nasceu de novo e você é batizado com o Espírito Santo e você está ao lado da mensagem da cruz. Você entendeu o que eu disse? Se você está salvo, é cheio do Espírito, e a mensagem da cruz é a sua mensagem, quem quer que esteja pregando, você é parte dessa geração de José. E escuta aqui,
você vai deixar uma marca positiva, grandiosa e maravilhosa na terra. Deixa eu te falar, o que fazemos então, irmão Suega? Faz o que você está fazendo agora. Você é salvo, cheio do Espírito. Você tem uma vida de oração. Se não tem, comece uma. Porque quando você começa a orar, você começa a buscar a Deus. Todos vocês pela televisão. Batalhas são vencidas no mundo espiritual antes de serem vencidas aqui nessa terra. Eu quero repetir: anjos caídos poderosos, anjos de justiça poderosos, agora estão lutando nos céus. E, de acordo com a condição espiritual da igreja, se ela está fraca, se ela está morna, se está fria, os anjos caídos ganham o conflito. É só ler o 10º capítulo de Daniel. Mas se a igreja estiver pegando fogo por Deus, salva, nascida de novo, cheia do Espírito, não importa qual a sua idade, jovem ou mais velho, então os anjos de justiça vão vencer. E quando eles vencem, coisas boas começam a acontecer nessa terra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A vitória ou a derrota é batalhada, vencida ou perdida no mundo espiritual, antes de ser travada aqui no planeta. Existe uma guerra acontecendo agora nessa nação americana, no mundo espiritual, por essa nação. A Corte Suprema dizendo que é legal que o homem se case com homem e mulher que se case com mulher. E alguém escreveu outro dia, eu li, falaram assim: qual o problema com alguém dizer eu quero casar com um cavalo? É uma abominação nos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus os criou homem e mulher. Ele não criou Adão e Estevão, Ele criou Adão e Eva. Semana passada, o jornal está cheio disso. Estão vendendo partes de bebezinhos, os corações, os rins. Eu não consegui assistir aquilo. Quando começaram a discutir aquilo, eu não aguento assistir. E eu vejo a Cici, minha bisnetinha, eu vejo a minha outra bisneta Eu estava testando vocês para ver, ué. Nosso bisnetinho agora tem 6 meses de idade, ele chama Navy. E eu falei, podia ter sido um nome pior, né? O meu neto Mateus com a esposa dele moram em Oklahoma, amam a Deus. Tem 3 filhos, 2 garotinhos e uma garotinha. Mas se eu vejo aquilo na TV, eu não consigo assistir. Eu vejo minha bisnetinha, o meu bisnetinho. Você pode chamar de feto se quiser, mas é um bebê. Entendeu o que eu disse? Mudar o nome não muda o crime. É assassinato.